Nenhum homem pode se banhar duas vezes no mesmo rio, pois na segunda vez o rio não será o mesmo, e nem tampouco o homem será igual. Eu iniciei esse vídeo com essa frase do nosso querido Heráclito de Efésios, porque mudanças talvez seja a palavra que resume toda essa frase. E as mudanças, ou melhor, as transformações, têm tudo a ver com a química. Se você não sabe o que é química, fica comigo que você vai ser craque no conceito de química e continue no nosso canal para você ser craque em todos os assuntos de química. Se não todos, quase todos. Sejam bem-vindos à Variação Universal. Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje, aula de introdução à química. Para você que não sabe, nós estamos com uma proposta de 3 cursos aqui neste canal: Química, Física e Biologia. E para um curso nós precisamos introduzir esse curso. E nós já temos uma aula de introdução à Biologia, agora uma aula de introdução à Química e a partir daqui, mais pra frente, uma aula de introdução à Física. Então fica ligado. Bom pessoal, eu já falei, tá, que a química, a palavra transformação tem tudo a ver com a química, mas não vamos deixar solto, vamos entender. E para isso vamos partir já pro conceito, tá? Para depois a gente se aprofundar um pouquinho mais. Então vamos lá. A química e a biologia são parecidas, são irmãs, né? Irmãs de pais separados, de pais diferentes. Só que o que acontece? A biologia, ela busca o que é vivo. Ela estuda coisas relacionadas aos seres vivos. A química já não se importa mais se é um ser vivo ou não. Ele não se importa se é um gatinho, se é uma pedra. Ele só quer saber o que é matéria. Ou seja, tudo aquilo que ocupa um lugar, um espaço, tudo aquilo que ocupa um volume, tudo aquilo que tem um peso. Ó, uma pesa. É difícil. Um peso. Então vamos conceituar de fato. Então é a ciência que analisa, estuda e descreve a matéria, suas transformações, aqui faltou uma vírgula, suas transformações e a energia envolvida neste processo. Deixa eu tampar a caneta aqui. E a energia envolvida neste processo, desculpa. Então, talvez seja um dos poucos conceitos, tá, que mais está juntinho, que mais está conectado, tá? É porque a química, eu consegui mastigar bem o conceito de química, tá? Porque ela é uma ciência que acaba sendo muito ampla. Então eu acabei dando uma resumidinha. Então vamos compreender essas palavras. Bom, a ciência que analisa e estuda a matéria. A matéria, ela está no espaço. Você é uma matéria, eu sou uma matéria. Esta porta é uma matéria, esta parede é uma matéria. Cadeira que você muito provavelmente está sentado, o sofá, ou cama, seja onde que você está, é uma matéria. O carro, o ônibus, o avião, o aeroporto, a biblioteca, a escola, tudo é uma matéria, tá? Um copo de vidro é uma matéria. A química vai buscar se interessar o que é isso, mas ela vai um pouquinho mais a fundo. Ela vai querer entender os átomos. Os átomos é a unidade fundamental das coisas. Tipo, pensa nos bloquinhos, sabe o tijolinho? É como se ele fosse vários bloquezinhos, vários tijolinhos das coisas, tá? O átomo é muito menor do que o tijolo. O tijolo você enxerga a olho nu. Os átomos você não enxerga. Você não consegue virar assim e falar: nossa, olha que átomo lindo, ele é todo brilhante, ele é todo... Você não enxerga, você não consegue fazer isso, ele é uma coisa microscópica. Mas a química vai entender, vai ter lógico, né? Vai ter todos os equipamentos necessários e ela vai entender a matéria. Só que essa matéria, ela está suscetível a transformações. E é exatamente por isso que eu iniciei a frase o vídeo com essa frase. Pensa assim, ó. Vamos imaginar, eu tenho o seu João, que ele está na floresta, está de boa, e ninguém viu. Esse João, tá, o Joãozinho, ele vai estar perto de um rio. Tá? Pensa que aqui é o rio. Riozinho, ó, rio bonito, né? E ele vai entrar nesse rio. Aí ele vai ficar uns 10 minutos e falar: tá chato, eu quero sair. Aí ele vai sair do rio. Só que depois de um momento, o seu João vai entrar de novo no rio. E o rio não vai ser igual, porque esse rio sofreu transformações. E o seu João também sofreu transformações, porque nós somos uma matéria, a matéria está suscetível às transformações. Por exemplo,
uma incrível transformação que acontece dentro de nós, e exatamente nesse momento que está acontecendo, é a glicose, o pãozinho que você comeu, sabe aquele pãozinho, ou no meu caso, o arrozinho, que é esse carinha aqui, ele vai interagir com o oxigênio que nós estamos respirando agora, né? Isso, interagir de certa forma, né? Nas videoaulas de biologia você vai entender melhor, mas a gente pode dizer que eles acabam interagindo, ou seja, com o gás oxigênio, que é o O2, e eles vão acabar formando o que nós soltamos na atmosfera. O CO2 e a água. Lógico, tá desbalanceado, tá? É só para vocês entenderem. O que aconteceu? Vocês perceberem? Aqui eu tenho 6 carbonos. C6 é como se eu tivesse 6 carbonos juntinhos, tá? Um grupinho de amigos, tá? Esse carbono, ele vai sofrer umas transformações, ele vai sofrer modificações, e ele pertence aqui no instante 1, vamos colocar no instante 1, ele pertence à glicose. No instante 2, Ixi, aqui eu comi bola, né? Comi letra aí. Instante aí. E no instante 2, ele não vai pertencer à glicose, ele vai pertencer ao gás carbônico. Desculpa, gás carbônico não. Gás carbônico, dióxido de carbono. Então, vocês percebem? Esse CO2, esse carbono, ele vai sofrer algumas transformações. E a matéria vai sofrer transformações. E existem alguns casos em que o próprio átomo, tá? Lembra, Czinho é um átomo, tá? O carbono é um átomo, tá? Não é o caso do C, do carbono. Mas existem alguns átomos que já foram descobertos em que os próprios átomos, eles vão se transformar. Eles, por exemplo, vamos imaginar, não acontece isso, tá? Pelo menos nunca houve relatos com o carbono que nós, por exemplo, tem na glicose, né? Do isótopo dele, que é como se fosse o tipozinho dele. Mas esse carbono, ele às vezes ele pode começar a sofrer transformações e transformar outros átomos. É o caso dos elementos radioativos. Carbono não é um elemento radioativo, você não precisa ter medo para comer, você não precisa ter medo para cheirar, comer, chegar perto do arroz. Mas existem elementos em que eles são radioativos, eles liberam radioatividade. E muitas vezes é o caso que aconteceu em Chernobyl. Chernobyl aconteceu, né, problemas com elementos radioativos, né, com átomos radioativos. E hoje, né, até onde eu sei, até onde eu li as notícias, não é habitável, porque esses elementos radioativos é um problema. Então, vocês perceberam que sofreu transformações, que ocorreu modificações? Só que para ocorrer essas modificações, na maioria dos casos, por exemplo, nesse caso aqui dessa reação química, eu vou ter uma energia. Essa energia, eu me arrisco a dizer, que possibilita as transformações químicas. Ou seja, se não tivesse essa energia, não ia ocorrer essa transformação química, não ia ocorrer essa mudança, porque a reação vai ter 2 caminhos, tá? Ou ela vai absorver, vai comer muita energia e vai ficar cheia, ou então aí a reação, ela vai comer energia, mas aí ela vai ficar cheia e vai precisar dar aquela descarregada no vaso, então ela vai liberar a energia. Acontece uma das duas, mas eu sempre citei a energia, então eu me arrisco a dizer que sem energia não existe transformação química, tá? E vamos lá, eu não sei como falar essas 3 coisinhas, se são coisas, realmente não sei, mas a gente pode falar que seriam 3 aspectos que a química, aspectos. 3 aspectos que a química estuda a matéria. Primeiro, a constituição, ou seja, os átomos, por exemplo, vamos continuar com o carbono. O carbono, ele é um serzinho mais ou menos assim, tá? Isso é o carbono, tá? Em que aqui no meio, nessa bolinha central, eu vou ter algumas partículas chamadas de prótons e nêutrons. E aqui por fora, eu vou ter o que eu chamo de elétrons. Essas partículas, né, se não falar a memória, existem outras partículas, né, e com certeza tem alguns que nem foram descobertos ainda, mas essas partículas, elas vão gerar uma carinha para o átomo. Elas vão dar o que nós chamamos de massa atômica e número atômico. E isso vai diferenciar os átomos. Os átomos, em suma, são iguais. Não é que a gente tem um átomo que parece um C, aí a gente chama ele de carbono, um átomo que parece um O, aí a gente chama ele de oxigênio. Não. O que vai mudar é a quantidade dessas partículas, como elas estão nesse átomo, tá? Isso é o átomo.
tá? É isso. Isso vai dar o nome de oxigênio, nitrogênio, silício, ferro, ouro, prata, cobre, lítio, rabidômio, eu não lembro como fala. Mas, enfim, vocês entenderam, tá? O editor vai colocar aí como que é, né, o elemento aí, não sabe, fugiu, sabe a questão do nome, como se pronuncia, mas tá aí na tela, tá? Então ela vai entender a constituição do que é feito e não necessariamente os átomos, tá? Aqui é a constituição do átomo, aqui, né, vou colocar aqui, tá? A matéria não necessariamente é o átomo, eu posso falar dos átomos em si, ou então de uma substância, ou então, né, de uma mistura, tá? Seja da heterogênica, ou seja que tem mais uma fase, a gente vai ver isso mais pra frente, ou então uma mistura homogênea, que ela vai acabar tendo propriedades, tá? Acabar tendo uma constituição diferente, tá? Então, vai ser nessa questão. Outra coisa, as transformações, que eu já falei, não preciso repetir, vocês já entenderam, é bem do que eu falei, e também as propriedades. Eu falei que aqui pode ter quantidades diferentes, tá? Quantidades eu falo entre aspas, tá? Eu vou ter partículas aqui, essas partículas vão estar em uma certa quantidade. Como posso falar? A medida, tá, que essas quantidades disso daqui varia, as minhas propriedades também vão variar. E as propriedades vão dizer o quão fácil ou quão difícil é acontecer uma reação química, tá? Existem outros fatores que vai decidir, né, como concentração, temperatura, essas coisas, tá? Mas de uma forma geral, átomos que têm propriedades opostas dificilmente vão se reagir. Em temperatura ambiente, dificilmente vão reagir. Por exemplo, nós na atmosfera não existe isso daqui em condições normais. Isso daqui não existe. O que existe é H2. Isso existe. Isso não existe. Por quê? Por causa das propriedades. Isso é assunto de próximas aulas, tá? E essas três coisas vão ser estudadas em 3 níveis. Primeiro, microscópio. Ou seja, tem coisas que a gente até acaba enxergando. Por exemplo, cloreto de sódio. A gente enxerga. A gente consegue tocar. A gente consegue colocar, temperar nossa comidinha. Mas o oxigênio, o gás oxigênio, o gás hidrogênio, o gás nitrogênio, o gás cloro, nós não enxergamos o gás cloro eu não sei, mas o gás nitrogênio, o gás oxigênio, o gás hidrogênio, nós não enxergamos a olho nu. Senão a gente estaria vendo aqui 78% da composição do ar atmosférico é gás nitrogênio, 21% gás oxigênio e o resto tem outros gases, como o gás hidrogênio. E nós não enxergamos, são partículas microscópicas, nós não enxergamos. Então, primeiro nível, coisas microscópicas. Segunda coisa, segundo nível, coisas macroscópicas. E o terceiro nível é o simbólico. É que eu falei, os átomos, eles são iguais. Não tem um átomo que parece um átomo que é assim, ou um átomo que é um O. Não é isso. O que vai mudar é a quantidade dessas partículas. Que eu falei, prótons, elétrons e nêutrons, tá? Os elétrons ficam por fora, prótons no meio, nêutrons também no meio, tá? E aí, essas quantidades vão indicar algumas propriedades e, de acordo com as propriedades, a gente vai dar um símbolo para elas. Entendeu? Então, por exemplo, H2O é uma representação para a água. Quer ver? Um minutinho. Ó, não dá pra ver, mas aqui, ó, joguei água. Tá vendo, cara? Aqui não tem H2O. Não existe H2O aqui. É uma representação que a gente deu para essas substâncias. Pessoal, eu tô colocando esse apêndice no vídeo porque desde o momento, né, que eu mostrei a água caindo, eu me expressei de uma forma que eu deixei muito aberto, tá, para diversos tipos de interpretações, e o meu objetivo não é esse, tá? É por isso que eu tô colocando esse apêndice. Quando eu mostrei a água e eu falei que não existe H2O, eu tô falando que não existe átomos em formato de H, átomos em formato de O ou átomos em formato de H2O. Não é isso. O símbolo H2O é uma representatividade, é a forma da gente representar essa molécula aqui, que eu tenho 2 gases hidrogênios e 1 gás oxigênio ligados, como está aparecendo na figura aqui, tá?
é isso que acontece. Não é que eu tenho um átomo que tem a forma de H2O, ou não é isso, tá? Não é esse sentido. É no sentido de que eu tenho, como eu já falei, 2 átomos de oxigênio, um átomo de oxigênio, perdão, e 2 átomos de hidrogênio, em que eles são diferentes, tá? Os 2 hidrogênios são iguais, mas em relação ao oxigênio são diferentes, tá? E aí eles também vão ter propriedades diferentes, no sentido de quantidade, mas em suma eles são iguais, tá? É uma forma da gente falar que a água, nesse caso, reage, que a água vai ser formada a partir de glicose e a partir de oxigênio. E vamos acabar, pra gente acabar, eu sempre gosto de trazer, nunca vi um exercício ou um vestibular perguntar, por exemplo, qual a origem da palavra química, do termo química. Mas eu acho super interessante, tem uma coisa que eu não coloquei no quadro que eu vou falar. Bom, não achei um consenso, tá? 2 origens da palavra. Primeira, egípcia, viraria do grego, do egípcio, quemeia, tá? Então seria, eu não sei a tradução, tá? Mas talvez tenha surgido do egípcio, ou então do grego, que vem do grego shima. Isso, aqui é shima, tá com um A aqui no final, deixa eu ver. Shima, que significa moldar. Muito provavelmente esse termo faz relação com o termo dos metais, né? Do ferro, do cobre, que eles vão acabar se moldando, né? Moldar metais, né? O termo química, vindo do grego, significa moldar. Moldar o quê? Metais. Muitos textos, muitos artigos, vai surgir realmente, né, dessa ideia de moldar metais, porque era uma coisa que a gente enxergava, né? Você tem que pensar na antiguidade, a gente não conseguia, nós não sabíamos que existia oxigênio na atmosfera, nem pensávamos que existia oxigênio. A gente sabia que tinha ferro. Então, muito provavelmente vem dessa ideia, né, de moldar metais, tá? Shima significa moldar, mas pode ser que, né, a ideia inicial vem de moldar metais. 2 coisas, na verdade, que não está no quadro. Primeiro, o termo químico vai ser primeiramente descrito, né, por um cientista chamado de Robert Boyle, no seu livro, eu não vou falar, né, na língua original porque eu não vou saber pronunciar, mas a tradução seria o químico cético, né, e se não falar a memória, em 1661, quando ele vai usar a primeira vez esse termo químico. E a segunda coisa é que, muito provavelmente, todo mundo já ouviu o laboratório chamado de Lavoisier. Esse nome é uma referência a um químico chamado de Antoine Laurent Lavoisier, não sei se assim se pronuncia, que é o pai da química, porque ele vai basicamente falar em que é uma lei de proporção das massas, e ela vai ser intrinsecamente importante muito importante, melhor dizendo, para o balanceamento de reações químicas. Então o que ele vai falar? É como se fosse no mercado. Desculpa. Se nós temos aqui 6 carbonos, nós temos que sair com 6 carbonos aqui. Se nós temos 12 hidrogênios aqui, nós precisamos sair com 12 hidrogênios aqui. Se nós temos 8 oxigênios aqui, nós temos que sair com 8 oxigênios. E isso a gente vai ver mais pra frente, vai ter uma aula somente para isso, tá? Mas é basicamente isso, tá? Que o Lavoisier vai fazer, e ele vai ser considerado o pai da química, tá? Então, pessoal, com isso eu encerro o vídeo aqui. Se você gostou, dá aquela moral pra gente, deixa seu like. Se você não gostou, deixa aí nos comentários o que você não gostou, que a gente pode melhorar. Desculpa. E a gente sempre poder estar melhorando pra vocês. Então, não se esquece, se inscreve, deixa o like. Desculpa, se inscreve, deixa o like. Compartilha com geral, principalmente com os amiguinhos. E até a próxima. Valeu!